Bem, meu caro amigo, minha cara amiga, nesse processo de transformação social, a gente realmente pode ver de tudo um pouco, ou pode se indignar diante de tudo aquilo que a gente já viu, diante de tudo aquilo que a gente está vendo, principalmente quando se trata, às vezes, de inversão de valores, de medidas que às vezes a sociedade, tão pouco a gente que tem um determinado conhecimento chega a entender, quando autoridades tomam iniciativas que realmente nos deixam boquiabertos, indignados e questionando o porquê ou a razão de tudo isso estar acontecendo ou de tudo isso vir a acontecer no seio da sociedade para a boa convivência, para a harmonização e o atingimento da paz social. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque é isso que a sociedade tanto almeja, tanto quer e às vezes até nem isso ela quer. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, hoje vou falar a respeito, em mais um vídeo diretamente do canal do Modesto Neto, da questão da Promotoria de Justiça, do Ministério Público, que pede a condenação da vítima, daquele jornalista que correu da Carla Zambelli, enquanto ela empunhava uma arma correndo atrás dele. Então, que iniciativa é essa? Vamos ler a matéria para ver se a gente consegue entender. Vamos, pois, à matéria. Pois bem, promotor pede condenação de jornalista perseguido por Carla Zambelli com arma. Que coisa mais troncha, né, gente? O Ministério Público de São Paulo, MPSP, pediu a condenação do jornalista Luan Araújo por injúria e difamação da deputada Carla Zambelli, PL, São Paulo. Ele foi ameaçado pela deputada com uma arma na véspera do segundo turno da eleição de 2022. O advogado Renan Bous, que representa o jornalista, afirmou que o Ministério Público mudou o posicionamento sem nenhum fato novo. Realmente tem que se questionar esse promotor de justiça e essa iniciativa do Ministério Público. Quem já viu um fato dessa natureza? Se bem que muitas coisas acontecem tanto a nível de Ministério Público brasileiro quanto a nível da justiça, que às vezes age com muita estranheza em determinados julgamentos obscuros, que dá até para a gente não acreditar quando a gente se depara com determinadas decisões judiciais, especialmente a gente que lida nesse mundo jurídico na condição de militante da advocacia. Vamos continuar com a matéria. A defesa fica abismada, estarrecida com o posicionamento do Ministério Público, disse ao Estadão. Trata-se de uma segunda perseguição contra o Luan. Ele já foi perseguido com uma arma de fogo, agora é perseguido juridicamente. O parecer do Ministério Público foi enviado em uma ação movida por Carla Zambelli. O processo não gira em torno da perseguição em si. O pano de fundo é um texto escrito pelo jornalista após o entrevero. Mas mesmo assim é um absurdo, é um tremendo absurdo. Isso realmente é inexplicável, não existe. A coluna foi publicada no portal Diário do Centro do Mundo. Nela, Luan Araújo aborda a confusão com a deputada e afirma que ela mantém uma seita de doentes de extrema direita que a segue incondicionalmente e segue cometendo atrocidades. E isso é verdade. Em outro trecho, o jornalista afirma que Carla Zambelli é parte de uma extrema-direita mesquinha, maldosa e que é mercadora da morte.
a publicação não está mais disponível. O texto foi removido por ordem judicial até a conclusão do processo. Ele nada mais disse do que a verdade, ou não? Para o promotor de justiça, Roberto Bascal, que assina a manifestação em nome do MP, a publicação foi uma retaliação e ofendeu a honra da deputada. Mas que honra tem essa deputada? Que ética tem essa deputada quando sai com uma arma em punho perseguindo uma pessoa no centro de São Paulo na véspera das eleições de 2022? Isso pode? Trouxe entendimento réu novas ofensas em texto calcado pelo ideal retaliatório e ofensivo diante de situação particularmente vivenciada, não se podendo admitir que o réu estaria nessas condições sob o manto da imunidade jornalística para ofender a vítima de modo desmedido, diz o parecer. Será que ele foi mais ofendido por ter uma arma direcionada para ele ou a Carla Zambelli com essas palavras dirigidas a ela? Eu indagaria qual seria a inter-relação de intensidade entre a gravidade de ser perseguido com uma arma em punho ou com meras palavras de um jornalista. Me digam aí. Quando Carla Zambelli apresentou queixa-crime contra o jornalista, o Ministério Público foi contra o processo. O promotor justificou que mudou o posicionamento diante de prova produzida. Sei não, viu? Mas tem Ministério Público, tem promotor de justiça que passa aí em concurso público que, sinceramente, não merecia não, viu, camarada? E você, pelo visto, é um deles. Os depoimentos escolhidos na ação foram preponderantes para a manifestação do MP. Roberto Bascal afirma que, a partir das oitivas, ficou comprovado que o jornalista e a deputada não se conheciam e que, antes da confusão, ele não havia escrito reportagem sobre o trabalho dela. Houve já, desde o início do desentendimento entre as partes, uma ofensa gratuita e dolosa por parte do acusado contra a deputada ofendida. Neste sentido, não há como ser desvirtuado que a matéria jornalística escrita pelo réu, tempos após o primeiro evento, não contava com a necessária isenção ou imparcialidade jornalística recomendável, acrescentou o promotor. E a liberdade de expressão que vocês tanto defendem, aonde está? Hein, gente? O Ministério Público chegou a oferecer um acordo de não persecução penal quando o réu confessa o crime e se compromete a cumprir cláusulas estabelecidas pelo órgão para encerrar o processo. O jornalista, contudo, rejeitou a proposta. Quando foi ouvido, Luan teve uma crise de ansiedade e a audiência precisou ser suspensa. A defesa ainda vai apresentar seus argumentos finais. Na sequência, cabe ao juizado especial criminal decidir se condena ou não o jornalista. E acredito que isso não é caso para condenação, sinceramente, porque não dá para acreditar numa coisa dessa. O advogado Daniel Bialski, que representa a deputada, afirma que, com o parecer do MP, espera que o jornalista seja condenado pelos crimes contra a honra que cometeu. Aí eu perguntaria, que honra, que conduta ética tem essa deputada Carla Zambelli se só vive transgredindo a sua conduta, mesmo na condição de deputada federal? Ela também não tem essa imunidade até para sacar uma arma no centro de São Paulo e ameaçar uma pessoa e ameaçar um ser humano a ponto de lhe desferir um tiro e tirar a vida de uma pessoa. Ou isso não conta? Só conta essa tolice, o que disse o jornalista? E veja que
realmente o jornalista não disse lá essas coisas contra a deputada. Afirmou justamente o que ela, na realidade, é de verdade, porque é isso que Carla Zambelli representa para a população brasileira, especialmente a de São Paulo, que a elegeu inadvertidamente, porque votar numa Carla Zambelli, sinceramente, só sendo um bando de insensatos. O processo sobre a perseguição tramita no Supremo Tribunal Federal, STF, por causa do foro da deputada. Ela responde por porte ilegal de arma e constrangimento mediante uso de arma. O posto promotor pede condenação de jornalista perseguido por Carla Zambelli com arma apareceu primeiro em Isto É Dinheiro. Pois é, minha gente, não dá para entender. O que é mais grave, uma publicação jornalista ou o indivíduo ter uma arma apontada para ele a ponto de ser alvejado e perder a sua própria vida? Bem, minha gente, sobre esse assunto, vamos aos meus comentários e considerações finais. Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga. Que país realmente é este em que a gente está vivendo no momento atual? A gente está vivendo em um país em transe? Estamos vivendo num mundo paralelo? Num mundo surreal? Numa sociedade em que os valores foram invertidos ou são invertidos ao bel prazer de quem vier a tirar proveito de determinadas circunstâncias? É isso que está acontecendo em nosso país? Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Que pela Constituição Federativa do Brasil de 1988, formalmente somos um país jurídica e politicamente organizado em que se assentam na pilastra do tripé de três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que deveriam, de certa forma, funcionarem como uma regência em maestria, em harmonia. No entretanto, não é isso que a gente está vendo presentemente, porque existem muitas distorções justamente na atuação, na esfera de competência de cada um desses poderes, especialmente do Judiciário, do Ministério Público, que tomam decisões que é para a gente ficar extremamente indignado, extremamente abismados e boquiabertos diante de decisões que a gente, mesmo que tenha um certo entendimento jurídico, mesmo que entenda de leis, a gente na realidade não chega a entender determinadas decisões jurídicas que são paridas pela justiça deste país. Meu Deus. E vejam que as decisões mais danosas, elas são justamente direcionadas contra as pessoas mais fragilizadas, a quem a justiça, o poder judiciário teria por dever e obrigação de proteger e fazer a verdadeira justiça, e não pura e simplesmente arremedos de justiça como a gente está acostumado a ver por aí afora, porque é isso que acontece com a justiça brasileira, é isso que acontece com o Ministério Público do nosso país. Não! Em que país a gente está na realidade? Eu chego a indagar por diversas vezes e por muitas vezes não encontro a resposta, não tenho
a resposta e para isso, portanto, continuo indagando. Que país é este em que, em muitas ocasiões, o poder judiciário vem a ser instrumentalizado para servir os senhores, para servir o estamento social dominante e não para proteger os mais fracos e não para proteger os que da justiça precisam. E foi isso que aconteceu nesse acontecimento, nesse fato, no final das eleições de 2022, em que a Carla Zambelli, de arma em punho no centro de São Paulo, sai perseguindo, correndo um jornalista que foge, temeroso de receber um tiro contra a sua própria pessoa e perder a sua própria vida. Felizmente que isso não aconteceu. Agora, como a Carla Zambelli tem imunidade parlamentar e o seu fórum, nesse caso, é o STF, o que, na realidade, a gente espera é que, pelo menos, o Supremo Tribunal Federal faça a devida justiça e condene a Carla Zambelli pela pena de tentativa de homicídio, porque foi isso que, na realidade, ela fez. Então, a verdadeira justiça só poderá ser alcançada caso o STF condene a Carla Zambelli e ela venha a perder o seu mandato eletivo. Porque, minha gente, isso não é justiça. Isso é uma justiça alcahuete, é um arremedo de justiça. Eu tenho atuado em determinados casos e fico também estarrecido quando defendo determinada pessoa paupérrima e ela chega a ficar determinado tempo reclusa na cadeia sem ser julgada. Ela chega a ficar mais tempo do que quando vem a ser prolatada uma sentença condenatória ou às vezes até absolutória, e quando é condenatória é bem menor do que aquela pena que o indivíduo tirou enclausurado numa penitenciária. Que isso? Cala a boca, moleque. Que porra é essa? Vejam bem que injustiça. E a pena, na realidade, ela é convertida em se apresentar em juízo ou pena privativa de direitos com prestação de serviços comunitários. Então veja o prejuízo dessa pessoa. Ficou mais tempo preso do que realmente a pena aplicada. E numa situação dessa, o que fazer? Deveria, como a responsabilidade é estatal, quem deveria ser processado era o Estado. Mas nessas circunstâncias, um processo dessa natureza contra o Estado pedindo uma indenização por danos morais e materiais, ela jamais vem a acudir quem quer que seja, ou a pessoa que foi injustiçada pelo próprio Poder Judiciário, porque a pessoa morre e o Estado não vem a ser condenado. E se por acaso vier a ser condenado, o indivíduo também chega a morrer e a indenização não lhe cai às mãos, nem isso lhe vem para de fazer algum reparo, já que aquele tempo que ele perdeu na prisão jamais será recuperado, jamais lhe será devolvido. Então, Poder Judiciário, você tem muita responsabilidade junto com o Ministério Público por tantas mazelas que causam às populações mais fragilizadas e mais necessitadas deste país, porque o estamento social lá de cima está imune a sofrer vexames, a sofrer coações dessa natureza. E vejam bem que às vezes uma decisão judicial é um nó tão bem atado e o juiz tem um poder que vai além do conhecimento humano, porque tem muitos juízes que se acham deuses e outros têm certezas que são deuses de verdade. Bem louco. Que a gente realmente às vezes não sabe o que fazer, mesmo na condição de operadores do direito. Então, quando a gente tem uma oportunidade, é justamente direcionar alguma
crítica ferrenha, alguma crítica venenosa contra o Poder Judiciário, porque realmente merece de sobra. É isso aí, meu caro amigo, minha cara amiga. Peça a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e o meu trabalho, e comente aí embaixo. Você acha correto o Ministério Público de São Paulo depender da condenação do jornalista que foi perseguido por Carla Zambelli? Você acha que o STF vai condenar a Carla Zambelli por ter ameaçado jornalista com uma arma às vésperas das eleições de 2022? Comente aí embaixo, tá bem? Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só, e até outra oportunidade com mais um vídeo diretamente para